Bom, agora a gente vai fazer uma análise da questão 54 do vestibular da Unesp de 2021. Eu estou resolvendo a prova de exatas, ok? E eu estou na versão 1 da prova. E na questão 54 da versão 1, a gente tinha uma questão interdisciplinar de geografia com matemática e a gente vai analisar ela agora. Ela diz assim: o método matemático a seguir é utilizado no cálculo por trilateração. Aí temos aí três equações de circunferências diferentes, né? E aí ele dá a imagem ali, né? Que tem as três circunferências e tem uma interseção ali das três em um único ponto, P, né? Aí ele pergunta, o que esse cálculo permite? Aí vamos lá. Alternativa A, obter a área do setor circular a partir de um ângulo central. Princípio do sensoriamento remoto. Olha, nas equações nada tem ângulo, não envolve setor circular na imagem. Então, assim, realmente não encaixa. Essa alternativa a gente já podia descartar. B. Localizar um ponto a partir de referências conhecidas. Princípio do sistema de posicionamento global. Olha, ela já está realmente muito bem encaixada, essa alternativa. Porque, de fato, é para isso mesmo, é para localizar ali um ponto de interseção entre três esferas. Então é realmente esse o intuito. Com as três equações você consegue achar esse ponto. Então a alternativa B ela é a correta e é a que realmente se encaixa, né? Mas se você ainda tivesse alguma insegurança, você pode analisar as outras alternativas. Ó, e assim, mesmo sem saber o que é princípio do sistema de posicionamento global, só pela matemática dá pra gente saber, né, do que se trata ali, né? Então vamos ver a próxima alternativa, C. Determinar a altitude de um ponto a partir de pontos de intersecção. Princípio da ipsometria. Olha, também realmente não tem nada ali que possa calcular altitude. Realmente não encaixa ali, né? É um plano cartesiano, né? Bidimensional. A altitude realmente não encaixa. Então, assim, acho que a C também era bem descartável. Vamos ver a D. Representar uma superfície plana a partir de uma superfície esférica. Princípio das projeções cartográficas. Então, também dá para descartar porque uma esfera, ela realmente... Uma esfera não, desculpa. Uma circunferência, ela pode determinar uma região plana. Só que uma superfície esférica não, realmente não faz sentido. A esfera ela é tridimensional, ela vai representar um plano que é bidimensional. Então assim, realmente já escorregou aí, já está errado aí. Então essa já era bem descartável também. E a alternativa E que diz que o cálculo permite criar linhas imaginárias de meridianos e de paralelos a partir da distância entre os raios. Princípio das coordenadas geográficas. Então, os meridianos e os paralelos eles são linhas imaginárias que a gente coloca ali no globo terrestre para ajudar na geolocalização. Eles são circunferências, assim, né? Os meridianos são verticais, se eu não me engano, e os paralelos são horizontais. Só que, realmente, a partir da distância entre os raios, assim, as equações ali, elas não permitem esse cálculo e realmente não faz muito sentido também. Então ela era bem descartável também. E a gente ia ficar mesmo com a alternativa B, que é a mais... que encaixa melhor, né, com o enunciado. Então a B era a resposta correta. Espero que essa análise te ajude a ter compreendido esse exercício que é simples, mas tem ali, né, umas palavras difíceis que às vezes deixa a gente com um pouco de insegurança, mas é só para assustar mesmo. A interpretação era muito simples e a questão era bem fácil. Agora a gente vai resolver a questão 76 da Unesp, primeira fase.
ele mostra aí, eu vou deixar o enunciado aí do lado. Tem uma pista lá de um parque que o povo caminha e faz corrida. E ele diz que um cara lá percorre esse trechinho aqui em azul que eu risquei, ó. Certo? Ele dá as medidas ali da figura, né, do triângulo. E diz que ele percorre esse trecho em azul em 40 segundos. Ele quer a velocidade média que ele faz isso. A velocidade média na física ela é dada pela distância percorrida dividido pelo tempo. Só isso mesmo. Então a gente, como ele deu que o tempo era 40, a gente só tinha que achar a distância que ele percorreu. Então a gente tinha que calcular todos os comprimentos aqui desse triângulo azul para poder saber qual foi a distância percorrida. E aí você ia ter que pensar como que eu vou calcular. E a gente ia chegar que o melhor jeito era fazer Pitágoras mesmo. A gente aqui tem 2 Pitágoras, porque temos 2 triângulos retângulos. E fazendo esses 2 Pitágoras, a gente obtém um sistema de equações com 2 equações e 2 incógnitas. Ou seja, é possível resolver e calcular. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer primeiro o Pitágoras desse triângulo aqui, que vai ser a hipotenusa, que é 80, né? Ao quadrado é igual esse trecho aqui, que é DC ao quadrado, mais esse outro trecho, né? Que é BD ao quadrado. Certo? Esse era o primeiro Pitágoras. Agora eu vou fazer Pitágoras nesse outro triângulo aqui. A gente vai ter ali a hipotenusa, que é 60 ao quadrado, é igual a BD ao quadrado, que é esse cateto, mais esse cateto aqui, ó, que é 100 menos DC, tá? Você tinha que fazer isso para deixar as equações com menos incógnitas, né? Então era 100 menos DC. Tudo isso ao quadrado. Então a gente tem aqui o sistema de equações com 2 incógnitas. Só a gente bolar um jeito de resolver esse sistema. E tinha um jeito bem simples. Que se a gente perceber, ó, a gente tem o BD ao quadrado aqui em cima e aqui em cima e aqui embaixo, certo? Se a gente subtrai uma na outra, a gente já some com essa incógnita e fica mais fácil de resolver. Então a gente vai subtrair uma equação na outra. Era a melhor estratégia aí para resolver, eu acredito. Então na hora que a gente subtrair, ó, vamos ter 80 ao quadrado menos 60 ao quadrado é igual a DC ao quadrado menos... vamos juntar com o DC, né? DC ao quadrado menos 100 menos DC ao quadrado. E BD menos BD ao quadrado menos BD ao quadrado vai se cancelar. Vai ser zero. Então a gente já tem aí uma única equação com uma única incógnita. Então a gente vai resolver 80 ao quadrado menos 60 ao quadrado é igual a DC ao quadrado. Agora eu vou expandir, né, essa diferença, né, do quadrado da diferença, né, que vai ficar o quadrado do primeiro 100 ao quadrado menos, só que como a gente tinha um sinal de menos aqui, vai ficar mais 2 vezes o primeiro, 200, vezes o segundo, que é DC, menos o quadrado do segundo, né, por causa do jogo de sinal, DC ao quadrado. Então a gente já tem essa equação. Aí aqui a gente vai ter mais um cancelamento, ó, dos DCs ao quadrado. Esse vai cancelar com esse. Então a gente vai ter que 80 ao quadrado menos 60 ao quadrado é igual
menos 100 ao quadrado mais 200 DC, certo? Então, só resolver, vou fazer rapidinho. Vou passar o 100 ao quadrado para cá. Ó, 80 ao quadrado é 6.400. Menos 60 ao quadrado, que é 3.600. 6.400 menos 3.600 dá 2.800. Mais 10.000 é igual a 200 DC. Então a gente tem que 12.800 dividido por 200 é igual ao DC. Fazendo essa conta, a gente chegava na conclusão que o DC é igual a 64 metros, certo? Então achamos um trecho ali do percurso que ele corre, certo? O DC é igual a 64, né? Agora a gente tem que achar o BD, só substituir. Eu vou substituir nessa primeira equação aqui mesmo, mais fácil. Então vou pôr ela aqui, ó. 80 ao quadrado é igual DC, né, que é 64 ao quadrado, mais BD ao quadrado. Para a gente achar o BD, é só fazer ali. 80 ao quadrado menos 64 ao quadrado é igual a BD ao quadrado. Isso aqui vai dar... Deixa eu dar uma olhadinha só. Vai dar... Eu vou fazer direto, tá? Vai dar... O BD ele vai dar 48, tá? É só você subtrair e depois tirar a raiz, tá? Não é difícil. Muito simples. Então a gente achava que o BD 48. Então a gente tem que somar esses três termos, ó, porque ele percorre aqui, ó, que tem 80 metros, então 80 mais esse trecho, que é 64, mais esse trecho aqui, né, que a gente achou que é 48. Você faz essa soma, vai dar... Essa soma vai dar... Eu não tenho aqui. Vamos fazer rapidinho. 64 mais 48 vai dar 12. 7 mais 4, 11. 112 mais 80. 291. 192 metros em 40 segundos. Só fazer essa divisão agora. E essa divisão ela dá 4,8 metros por segundo, que é o que está na alternativa D de dado, né? É isso mesmo. Então essa era a resposta. Agora a gente vai fazer a questão 77. Ele diz aí, para simular o sistema respiratório humano, um aparato com duas bexigas representando os pulmões, uma membrana elástica representando o músculo diafragma e um tubo flexível em forma de Y representando a traqueia e os brônquios. Foi montado dentro de um recipiente plástico que representava a caixa torácica. Na figura 1, as bexigas estão vazias e, deslocando-se a membrana elástica para baixo, as bexigas se enchem, conforme a figura 2. Então aqui a gente tem essa membrana elástica, que é como se fosse o diafragma, para cima. E aqui ele puxa ela para baixo, as bexigas enchem. Então assim, uma analogia entre esses aparatos e o sistema respiratório humano, deslocamento da membrana elástica para baixo corresponde. Vamos analisar as alternativas. A contração do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique maior do que a pressão ambiente. Quanto à contração do diafragma, está correto. Quando o diafragma vai para baixo é quando ele se contrai. Quando a gente inspira, ele se contrai e vai para baixo. Quando a gente expira, ele relaxa.
Então, assim, ele está certo quanto à contração do diafragma, mas ele está errado quando ele diz que a pressão interna dos pulmões fica maior. Não, a pressão ela fica menor, e é por isso que o ar entra dentro do pulmão. Então está errado. Aí na B ele fala, a contração do diafragma, ok, que diminui o volume da caixa torácica, não, né, aumentou o volume, né, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor. Nisso está certo, mas ele errou quando ele diz que diminui o volume, na verdade aumenta. Então está errado. Então aí tem a alternativa C que diz, a contração do diafragma, ok, que aumenta o volume da caixa torácica, ok, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor do que a pressão ambiente, tá? Correto. Essa era a alternativa correta. Porque se o pulmão ele tá de fato com a pressão interna menor e o ambiente com uma pressão maior, o ar ele tende a ir para onde a pressão está menor. Então é por isso que o pulmão se enche. Então quando ele aumenta o volume, ele diminui a pressão e o pulmão se enche por causa dessa questão física. Então a alternativa C era a alternativa correta. Bom, agora a gente vai resolver a questão 78, que dizia assim, eu vou deixar o enunciado aí no canto, mas eu vou traduzir aqui mais ou menos o que ele pede. Ele fala, né, que tem 3 esferas de mesma massa, mas materiais diferentes, e que ele vai pôr essas esferas numa como se fosse numa panela que tem água em ebulição, e vai deixar essas esferas lá até elas entrarem em equilíbrio térmico. Então elas vão atingir essa temperatura da água em ebulição, que a gente sabe que a água, quando ela está em ebulição, ela está lá nos 100 graus Celsius. Depois ele vai tirar as esferas, vai pôr num ambiente normal, e elas vão resfriar até a temperatura ambiente. Aí ele dá gráficos de temperatura por tempo e pergunta qual dos gráficos, qual das alternativas tem os 2 gráficos que correspondem a essa situação. Primeiro, de colocar a esfera lá na água em ebulição e a temperatura aumentar, e depois das esferas no meio ambiente a temperatura vai diminuir. E aí ele dá no enunciado, né, que o calor específico da esfera Z é maior que o da esfera Y, que é maior que o da esfera X. Ele também diz que elas têm a mesma massa. E assim, analisando ali os gráficos, dá para perceber que todos têm uma mesma variação de temperatura, e isso é óbvio, todas elas vão ter a mesma variação de temperatura. Então a gente podia concluir isso, que o ΔT Z é igual ao ΔT Y e é igual ao ΔT X, Δθ, né, perdão, que é a variação da temperatura. Para fazer esse exercício, a gente tinha que lembrar da relação fundamental da calorimetria para a gente analisar os gráficos, para saber qual esfera demora mais para sofrer essa variação de temperatura. Então eu vou colocar aqui a equação, é o Ki-macete, né? Que diz que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então assim, vamos analisar cada esfera, como que vai acontecer esse processo. Na esfera Z, as massas são iguais, aqui a gente vai ter o calor específico Z e o Δθ é igual. Se o calor específico de Z é o maior calor específico de todos, ele vai demandar maior quantidade de calor. Aí a gente também ia ter que lembrar o conceito de capacidade térmica, que diz que, matematicamente, a capacidade térmica ela é igual a massa vezes o calor específico. Só que a capacidade térmica ela também é a quantidade de calor dividido pelo tempo, certo? Então assim, se a esfera Z ela demanda mais quantidade de calor para fazer aquela variação de temperatura, ela também vai demandar mais tempo, ó, de acordo com essa relação aqui. O tempo vai ter que ser maior. Então, o ΔTZ é o maior ΔT
das três esferas. A mesma coisa vai acontecer com o ΔY, TY, que tem um calor específico maior que o calor específico de X. Então essa vai ser a relação dos ΔTs. O ΔTz é maior que o ΔTy, que é maior que o ΔTx. Então só com isso você já conseguia resolver, ó, porque vamos analisar aqui, ó. Analisar o gráfico, ó. A alternativa correta é a alternativa A, porque de fato o ΔTz, ó, ele é o maior tanto para se esquentar quanto para resfriar. O ΔTy é o segundo maior tanto para esquentar quanto para resfriar. E o ΔX é o que sofre a variação de temperatura em menor intervalo de tempo. Então, de fato, era a alternativa A. Esses gráficos é que correspondem ao que acontece lá de fato. Era só você fazer essa análise qualitativa, mas é uma análise quantitativa porque você tem que olhar as equações. E aí você ia ter essa relação entre os tempos. Você matava ali o exercício e a alternativa era a letra A. Espero que você tenha compreendido. Bom, agora que a gente tem a questão 79, ela é bem simples, eu vou fazer, não vou nem precisar fazer conta, a gente só vai fazer uma análise e vai ver qual alternativa é correta. Então ele diz, para analisar a queda dos corpos, um estudante abandona simultaneamente duas esferas maciças, uma de madeira e outra de aço, de uma mesma altura em relação ao solo horizontal. Se a massa da esfera de aço fosse maior do que a massa da esfera de madeira, e não houvesse resistência do ar nesse experimento, a esfera de madeira chegaria ao solo com menor velocidade do que a de aço? Olha, a gente sabe desde Galileu que os corpos caem, quando submetidos à mesma aceleração gravitacional, com mesma velocidade no solo, porque eles estão submetidos a uma mesma aceleração. Então não, a A está errada. B, as duas esferas chegariam ao solo com a mesma energia mecânica? Então a gente vai ter que fazer uma análise aqui, ó. Porque a energia mecânica, né? Ele vai ter ali a potencial gravitacional e quando ela chega no solo a gente vai ter a cinética. Como a massa da bola de aço é maior, ela vai ter mais energia mecânica armazenada. Então, assim, elas não chegam no solo com a mesma energia mecânica, não, a de aço tem mais. Então, assim, só por isso a gente já pode concluir que está errada mesmo. Se a esfera de madeira cairia com aceleração escalar menor, não, já vimos que não, elas caem com a mesma aceleração. D, a esfera de aço chegaria ao solo com mais energia cinética do que a de madeira? Sim, porque se a massa dela é maior, e a equação da energia cinética depende da massa, ela vai ter uma energia cinética maior. Então a alternativa certa era a letra D mesmo. E assim, vamos ler a E só para desencargo, né, para descartar ela. A esfera de aço chegaria primeiro ao solo? Não, porque é a mesma aceleração. Então, a alternativa D era a resposta correta para esse exercício. Agora a gente vai fazer a questão 80, que é uma questão bem interessante. Podia causar alguma confusão, porque é um pouco difícil de enxergar o que acontece, mas a gente vai fazer com calma e vai entender o que está acontecendo. Bom, ele diz que tem um cara no cabeleireiro lá, cortando cabelo, e que tem dois espelhos planos nessa barbearia. Então eu fiz aqui no esquema, ó, o espelho é esse azul. Eles estão um do outro a 3 metros de distância. E o cara que está cortando o cabelo, ele está aqui a 1 metro de distância desse espelho. Ele quer saber a distância entre o cara aqui que está cortando o cabelo, essa flecha preta, e a imagem dele projetada de costas aqui nesse espelho da frente. Ele quer saber qual que é essa distância.
Então assim, a gente vai ter que analisar qual que é o valor dessa distância. Bom, aqui a gente tem ele, o objeto real, certo? Então a imagem, ele está a 1 metro de distância, a imagem dele vai ser formada a 1 metro de distância também do espelho. Aqui, certo? Não, desculpa. Estou analisando errado, ó. Primeiro a gente tem que ver a imagem que vai ser formada aqui nesse espelho de trás. A imagem que vai ser formada aqui nesse espelho de trás, ele está a 2 metros de distância desse espelho, certo? Então a imagem ela também tem que estar a 2 metros de distância do espelho. Ela vai estar mais ou menos aqui. A imagem dele de costas, certo? Então essa imagem ela tem que ser projetada nesse espelho daqui para a gente saber qual que é a distância. Como ela tá 2 metros mais 3, ela tá a 5 metros de distância desse espelho. Então ela tem que ser formada a 5 metros de distância. Então essa imagem aqui, ó, ela vai estar aqui a 5 metros do espelho. Então a distância dessa flecha vermelha para a flecha preta vai ser de 6, né? Porque é esse 5 mais 1, né? Então a distância ela é de 6 metros. Que está na alternativa E, que é a resposta, certo? Sim, não é muito simples, mas eu espero que esse sistema que eu fiz ajude você a entender aí mais ou menos o que estava acontecendo. Porque primeiro a gente tinha que pegar a imagem dele sendo formada de trás, porque é isso que ele pergunta ali na imagem, né? É a imagem dele de costas que está sendo refletido nesse espelho. Então primeiro a gente analisa a imagem dele sendo refletida aqui nesse primeiro espelho, e esse reflexo da imagem que vai ser formada lá no outro espelho. Assim a gente chegava lá na distância de 6 metros, que era a resposta certa. Agora a gente vai resolver a questão 81, uma questão de matemática, que ele diz assim no enunciado lá que ele fala da escala Richter para medir a magnitude dos terremotos. E ele diz que a energia de um terremoto está relacionada com a magnitude desse terremoto por essa equação logarítmica. Aí ele dá ali na tabela os valores em que cada magnitude do terremoto costuma causar de danos e estragos. Aí ele diz ali no enunciado que no dia 6 de janeiro de 2020, o sul do Porto Rico foi atingido por um terremoto que liberou uma quantidade de energia E de 10 elevado a 13,8 joules. Aí ele diz que, considerando na tabela que 1 erg, que é a unidade ali, é igual a 10 a menos 7 joules, ele pergunta qual que é a magnitude do terremoto. Então assim, a primeira coisa, eu vou transformar essa energia que está em joules para ERG, né? Não sei como pronuncia isso. Então eu vou transformar se 1 erg tem 10 a menos 7 joules, 10 elevado a 13,8 tem x. Então 10 a menos 7x é igual a 10 a 13,8. X vai ser 10 a 13,8 dividido por 10 a menos 7. Isso aqui vai dar 10. 13,8 mais 7 vai dar 20,8 ERGs. Certo? Então a gente tem lá uma energia de 10 elevado a 20,8
ERGs. Então eu vou jogar na fórmula o log de E, o log desse valor, 10 a 20,8, é igual a 11,8 mais 1,5 m. Então é só resolver, é muito simples. O logaritmo, né, já é implícito, né, que ele é da base 10. Então esse log aqui, ó, ele vai dar 20,8, que é uma propriedade, né? E assim, 10 elevado a alguma coisa tem que dar 10 elevado a 20,8. Essa coisa só pode ser 20,8. Então, 20,8 é igual a 11,8 mais 1,5 m. Vou subtrair, né? Passar o 11,8 para lá. 20,8 menos 11,8 vai dar 9. É igual a 1,5 m. 9 dividido por 1,5 é igual a m. Isso aqui vai dar que o m é aproximadamente 3 vezes 1,5 vai dar 4,5, vai dar 6, né? Vai dar 6 isso aqui. Só ver aqui. É isso mesmo. 6. Então se o m é 6, era só você olhar na tabela, ó, vou até ampliar aqui, ó. Que ele diz, né, que aqui, ó, entre 5,5 e 6, né, que é o caso. Pode danificar seriamente casas mal construídas e em regiões próximas ao epicentro. Só ver qual alternativa corresponde com isso. E a alternativa é a B, porque ele diz lá, ó, danificou casas mal construídas em regiões próximas ao epicentro. É mais ou menos o que está dito ali. Então a alternativa correta era a letra B de bola. Agora eu vou resolver a questão 82. Né? Que ele diz lá que um cara lá, o senhor Arthur, substituiu uma televisão de 100 watts de potência por uma de 60. E ele pagou R$ 1.200 para fazer essa troca da televisão. Aí ele diz que ele usa em média a televisão 5 horas por dia. E que 1 kWh de energia custa 50 centavos. Ele quer saber o valor pago pelo novo televisor corresponderá à energia elétrica economizada devido à troca dos televisores em aproximadamente quantos meses? Então assim, para a gente resolver esse exercício, eu vou calcular primeiro a energia consumida pelo televisor de 100 watts e quanto ele pagava antes, e vou comparar com a energia que é consumida pelo novo televisor, para saber quanto ele vai economizar. Então, vamos fazer isso. A gente tem que lembrar que potência é energia dividido pelo tempo. Então, a potência de 100 watts é igual a energia dividido pelo tempo. Como ele usa 5 horas por dia, a gente pode concluir que em um mês, que tem 30 dias, ele usa 5 vezes 30, que é 150 horas. Eu estou transformando para mês por causa que a resposta está em meses. Então ele usa o televisor durante 150 horas em um mês. Então esse é o tempo. Então vai ficar aqui 100. Já vou passar multiplicando o tempo, vai ser 150. É igual a energia. Isso aqui é igual a 15.000 watt-horas de energia consumida em um mês pelo televisor antigo de 100 watts. Então agora eu vou calcular a energia consumida pelo novo televisor, usando a fórmula. 60 é igual a energia dividido pelo tempo. A gente já viu que o tempo é de 150 horas, 60 vezes 150 vai ser igual a energia, que vai ser igual a 6 vezes 15 é 9.
Então, é 90, então vai dar 9.000. 9.000 watt-horas. Então, eu vou comparar essas energias e vou perceber que ele consumiu 6.000 watt-horas, né, a menos. 6.000 a diferença, né, entre os dois. 15.000 menos 9.000, 6.000 watt-horas de consumo. Então eu vou calcular quanto isso vale em dinheiro. Como ele diz que 1 kWh, 1 kg é igual a 1.000. 1.000 watt-horas equivale a meio centavo, 6.000 equivale a X. Então, 6.000 vezes meio é igual a 1.000 X. Fazendo essa conta, eu vou cortar os zeros. 6 dividido por 2 é 3. X é igual a 3. R$3 por mês ele passou a economizar. Em quantos meses esses R$3 vai equivaler a R$1.200? Que foi o que ele pagou para trocar o televisor. Só fazer a divisão. 1.200 dividido por 3 dá 400. Então, em 400 meses, ele vai repor esse dinheiro que ele gastou na compra do televisor, só pela economia de energia que ele vai ter. Então, a resposta era a alternativa letra B, 400 meses. Agora a gente vai resolver a questão 83. Deixei o enunciado aí no canto, que você pode ler, mas eu já vou, partir para o que ele quer. Ele diz lá que tem uma mulher e um homem com 2 genótipos para os 3 tipos sanguíneos, o tipo AB, o tipo MN e o tipo RH. E ele dá ali os genótipos. E ele pergunta qual a possibilidade, quantas possibilidades existem desse descendente de genótipos para o descendente desse casal. Quantidade de genótipo não, fenótipo. Então assim, a gente ia ter que fazer esses diagramas da genética para saber quantas possibilidades cada sistema sanguíneo podia ter. Então, fazendo o diagrama aqui do AB, a gente chega nesse resultado, que temos que ele pode ser Iazão e Azão, portanto, Azão seria o sangue dele, Tem a possibilidade dele ser Azão e Bzão, outra possibilidade. Tem a possibilidade dele ser Iazão e Zinho, que é A também, e a possibilidade dele ser Ibzão e Zinho, que é B. Então, ele pode ser A, B ou AB. Existem, então, 3 possibilidades de fenótipo, certo? Então, essas eram as possibilidades essa primeira característica aqui, Agora, vamos calcular do sistema MN. A gente ia ter esse diagrama aqui. A gente ia ter emão, De novo, emão, Eninho e emão, N. Então, a gente ia ter 2 possibilidades. Ou ele ia ser M ou MN. Tínhamos 2 possibilidades de fenótipos, certo? Então, era assim que a gente chegava nessa conclusão. Aí tinha que fazer o diagrama do RH. Ela é rão, é rinho, ele é rinho, Aqui, só para deixar claro, na vertical está o homem e aqui está a mulher, tá? Então, aqui, fazendo o diagrama, a gente ia ter 2 possibilidades. Ou ele ia ser rão, é rinho, ou é rinho. 2 possibilidades. Então, para a gente saber todas as possibilidades, era só a gente multiplicar, todas essas combinações. Porque vamos supor assim, que a gente chama as 3 possibilidades aqui, de A, B e C. A gente ia ter aqui um locus, Aqui outro, aqui outro. Aqui a gente pode pôr A, B ou C, então a gente tem 3 possibilidades. Aqui, como a gente tem 2 possibilidades, a gente multiplica por 2, que é como se fosse 2 letras que você poderia colocar aqui.
E aqui também duas possibilidades, como se fossem outras duas possibilidades que você pudesse colocar aqui. Então você multiplicava 3 vezes 2 vezes 2 dá 12, que é o que está na alternativa C. E era a resposta. Então, espero que você tenha compreendido. Bom, agora eu vou resolver a questão 84, que eu vou deixar anunciado aí no canto, né, como eu sempre faço, e vou resolver. E diz ali que o VANT, veículo aéreo não tripulado, né, se você ver na imagem, que ele tem uma velocidade de 12.000 km por hora. E ele também dá no enunciado que a velocidade do som é de 340 metros por segundo. E quer saber quanto isso vale em Mach, que é uma unidade de medida dimensional, para fazer esse tipo de cálculo que eles usam lá, né? E ele diz que esse Mach é igual a velocidade dividido pela velocidade do som. Então a gente só precisa transformar essa velocidade que está em km por hora para metro por segundo, e para fazer isso basta você lembrar que para fazer essa transformação você pode simplesmente dividir por 3,6. Mas se você não lembra disso, você pode fazer por regra de 3 ou só por conversão mesmo. Você transforma quilômetro em metro, a hora em segundos, e você vai ter a velocidade em metros por segundo. Mas acho que a forma mais fácil era você dividir por 3,6 mesmo. E 12.000 dividido por 3,6 ia dar... Deixa eu fazer a conta rapidinho. Desculpa. Isso aqui ia dar 3.333,333. Então essa é a velocidade lá do veículo em metros por segundo. Então é só dividir esse valor pela velocidade da luz velocidade do som. Então vamos fazer, ó, 3.333,333 dividido por 340. Quanto que isso dá? Não é uma conta muito simples, mas dá para perceber que é mais ou menos uns 9, alguma coisa, que vai ser aproximadamente 10. Você multiplica por 10 aqui, ó, você chega perto do 3.300. 3.400 é relativamente próximo de 3.300. E ele pergunta realmente aproximadamente. Então, assim, a resposta é 10. Que é o valor dessa divisão é 10. Vai ter 10 Machs lá, né? Que é a unidade. E a alternativa era letra E, né? Que era a resposta. Agora eu vou resolver a questão 85. Que ela podia gerar algumas dúvidas, porque ela tem algumas informações que não vão ser usadas, e assim, não era tão fácil de perceber que não precisava delas. Isso podia causar algum problema. Na verdade, essa questão era bem fácil. Na verdade, assim, né, se você percebesse isso. Então, ele dá ali a figura, ele pergunta o valor ali do ângulo beta, né, que está ali na figura, né? E assim, era só perceber que a gente tem aqui, ó, aqui, eu vou circular, ó, aqui tem um triângulo, certo? Que eu vou desenhar aqui, ó. E aqui está o ângulo beta, e ele dá que a altura desse triângulo é 0,25 metros e a base é de 1 metro. Com isso aqui você já conseguia matar o exercício. Porque pela figura dá para perceber que esse triângulo ele é isósceles. Esse lado é igual a esse. Então assim, essa informação aqui, ó, nem vai usar, tá? Aqui tem 3 metros, ali a outra parte. Nem vai usar.
Só vamos usar esse triângulo mesmo. Como aqui é 0,25, ó, a gente pode... como esse triângulo é isósceles, ó, essa altura divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Esse ângulo é igual a esse outro ângulo. Ele divide esse beta em 2. Então aqui a gente tem beta dividido por 2, certo? Então assim, como esse triângulo ele também é retângulo aqui, ó, certo? A gente pode ver, a gente tem a medida desse cateto, que vai ser meio, né? Porque é um triângulo isósceles. A base ela é dividida na altura na sua metade, no seu ponto médio. Então, a tangente desse beta sobre 2, ó, é 0,5 dividido por essa altura, né, que é o cateto adjacente, que é 0,25. Isso aqui é 2, é a tangente do beta sobre 2. E aí, se você olhar na tabela, quando a tangente vale 2, o ângulo é de 63,4. Então, o beta sobre 2 é isso. Então, o beta era só você multiplicar esse valor por 2. Beta é igual a 63,4 vezes 2. Isso dá 128,8. Certo? Que está na alternativa A. Então era só isso mesmo. Espero que tenha compreendido. Bom, agora eu vou fazer a questão 86. Eu já deixei aqui mais ou menos o esquema pronto. Você pode ler o enunciado que está aí no canto. Mas assim, ele dá o gráfico ali. E ele quer saber o valor que vai estar ali na interseção entre a reta verde e a reta vermelha. Ali no final do gráfico. Então assim, a gente podia pegar aquelas duas linhas que tá assim no gráfico, né? Fazer um triângulo, que nem eu fiz aqui. Só que eu virei ele para cima assim, certo? Eu girei, ele tava assim. Eu girei ele para cima. E aí ele dá alguns valores assim, né? Se você olhar o gráfico. Que aqui a base vale 2.000, aí aqui é 1.500, aqui é 1.000. E ele dá aqui algumas medidas do lado do triângulo. A gente podia perceber por semelhança de triângulo, né? Que esse triângulo pequeno aqui, ó, ele é semelhante ao triângulo grande. Então assim, a base do pequeno ela vai estar para a base do grande, 1.000 está para 2.000. E o x, que é o valor disso, vai estar para o lado grande, que é a soma de tudo, que é x mais 36. Então a gente podia montar essa relação e achar o valor de x. E o x, você faz as contas muito rápido, é 36. Então, esse lado todo, a gente vai somar 18 mais 18 mais 36. 18 mais 18, 36, mais 36 vai dar 72 dias. Então, a gente já achou uma das componentes da resposta. Agora ele quer ali o valor do dólar, né? Nesse ponto aqui em cima, né? Como ele disse que aqui tinha 7.200 e aqui tinha 7.500, foi variando de 3.000 em 3.000, certo? A cada 18 dias. Só que como ele variou 72 dias, 72 dividido por 18 é 4. Então, 300 vezes 4 é 1.200. Então, 7.200 mais 1.200 vai dar 8.400. Que é a segunda componente da resposta, 8.400 dólares lá. Então assim, você podia fazer dessa forma, havia outras formas de você chegar nisso. E a resposta é a alternativa letra D de dado, que tem essa resposta.
Eu vou resolver agora a questão 87, ela tem um enunciado bem comprido. Eu vou tentar dizer aqui mais ou menos o que ela pergunta. É um cara, ele quer aumentar a produção lá da empresa dele para 30 itens, para ter uma redução lá nos custos. E aí ele dá lá a relação que relaciona o custo com a produção, que está aqui. Só que aí uma equipe de consultoria fala para ele que na verdade era melhor ele diminuir a produção para menos 10 itens. Que daí ele ia conseguir economizar bastante também. Só que o cara ele quer produzir. Então ele pergunta quanto ele precisa produzir para ter a mesma economia que a consultoria falou para ele, de menos 10 itens. Então a gente vai ter que fazer assim. Primeiro, qual que é o custo quando ele produz 30 e depois qual que é o custo quando ele produz menos 10. Então é só botar na equação. O custo para 30 vai ser menos 0,01 vezes... Na verdade, não precisa calcular o de 30, já vamos calcular para menos 10. Só que assim, a gente tem que saber ali que ele deu na relação que a produção ela só pode ir de menos 10 até 30. 30 é o máximo, tá? Então eu vou calcular quanto que ele gasta produzindo menos 10 itens. Vai dar menos 0,01, v ao quadrado vai ser menos 10 ao quadrado, mais 0,3 vezes menos 10, mais 50. Então vou fazer essa conta. Isso aqui é 10, né? 10 é menos 10, né? Menos 10 ao quadrado é 100, vezes 0,01 é 1. Menos, né? Menos 1. Mais menos 10 é 0,3, vai ser menos 3, mais 50. Isso aqui vai dar menos 1, menos 3, menos 4, mais 50, vai dar 46. Então esse é o custo. Só que ele quer saber quanto que ele também pode produzir e ter esse mesmo custo de 46. Então a gente vai ter que formular a seguinte equação. Esse 46 vai ter que ser igual a menos 0,1 v ao quadrado mais 0,3v mais 50. Então a gente tem que resolver essa equação, que tem duas raízes, né, duas soluções, e ver qual delas serve. Então esse era o segredo, era chegar nessa equação. Então você tem que fazer um Bhaskara, né? Mas sai por soma e produto, porque a soma é menos b, né? A gente tem que passar, né, o 46 para cá, vai ficar aqui 0, né? Ó, pera aí, eu vou ter que refazer aqui, ó. 0 é igual a menos 0,10 v ao quadrado mais 0,3v é mais 4. Então essa é a equação. Por soma e produto, a soma é menos b, é 0,3, menos 0,3, dividido por a, menos 0,01. Isso aqui dá 30. E o produto é c sobre a, 4 dividido por menos 0,01. Isso dá menos 400. Então as raízes tem que ser soma 30 e produto menos 400. As raízes é 40 e menos 10, certo? Que a soma é 30 e o produto é menos 400. Só que o menos 10 ele não quis, né? Ele não quer
diminuir a produção, ele quer aumentar. Então, ele ia precisar aumentar a produção em 40 itens para obter a mesma economia que ele obter com menos 10. Então, a alternativa que contempla isso é a alternativa D de dado, que diz que é impossível igualar o custo da redução proposta, pois os recursos disponíveis são insuficientes, uma vez que essa igualdade exigiria um aumento na produção horária de 40 itens. E ele só pode produzir no máximo 30, por isso que é impossível igualar. Então a alternativa era a alternativa D. Certo? Bom, questão 88 agora. Inclusive ela fala da Covid, né? Interdisciplinar também. E ela era muito simples, na verdade. Que ele dizia que a cada 3 ou 5 dias, o número de infectados dobrava. E ele queria saber, aí no jornal, né, tinha essa imagem desses circunferências que representa o número de contaminados. No primeiro caso, se for a cada 3 dias, né, se duplica a cada 3 dias, ou no segundo caso, se duplica a cada 5 dias. E ele quer saber isso com relação a um mês, né, de 30 dias. Bom, se a cada 3 dias dobra, em um mês a gente tem 30 dias. 30 dividido por 3 vai dar 10. A gente vai ter 10 duplicações, se for a cada 3 dias. Se for a cada 5 dias, a gente só tem que dividir. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 duplicações. Então, a relação ali dos raios tem que ser... O raio para 5 dias tem que ser de 6. E o raio lá para 3 dias tem que ser de 10. Era só fazer essa relação mesmo. E isso já constava ali na alternativa... Deixa eu ver. Alternativa B de bola. Que era a resposta, assim, muito simples, assim, na verdade. Não tinha muito segredo, realmente. Bom, espero que você tenha compreendido. Bom, questão 89 agora. Tá aí o enunciado. Eu vou ali partir direto porque ele pergunta. Considerando apenas os 5 tipos mais descartados, temos que os plásticos de fácil ou média dificuldade de reciclagem correspondem a um valor de quanto por cento, né? Isso considerando apenas os 5 mais... os 5 que têm mais reciclagem. E os 5 que têm mais reciclagens, você pode ver na imagem aí, né? Deixa eu ver aqui, ó. É o total do plástico descartado, o PP, o LDPE, o HDPE, depois o PVC e depois o PET. Esses são os 5 mais descartados. Então era só para considerar nesse universo, então. E ele quer saber quantos por cento corresponde os plásticos fácil ou média dificuldade. Bom, ali a gente viu que pela tabela, né, a gente pode ver que o PP e o LDP eles são médio e o HDPE e o LDPE são fáceis, como eu coloquei aqui. Só o PVC é que é muito difícil, então a gente vai descartar ele. Só que assim, primeiro a gente soma quanto tudo isso vale, né, em porcentagem. Isso vai dar 41 mais 16, 57 mais 12, 69. Não, peraí. 41 mais 16 é 57. Mais 12, 60.
Tá certo. Então, mais 10 vai dar 79%. O total dos 5 mais descartados. Só que ele só quer saber a porcentagem disso, a relação do de média dificuldade e de fácil dificuldade. Então é só somar, vai dar 21 mais 20, 41, mais 10. Mais 16 mais 10, né? Que é 26. Isso vai dar 57. 67. Nossa. 67. Então, assim, para você calcular quanto 67% corresponde de 79%, é só você dividir um pelo outro. Só dividir. E aí você faz essa conta e vai dar 0,848, ou seja, mais ou menos 84%, que está na alternativa B de bola, né? É, B de bola. E era certa mesmo. Bom, agora então vamos para a última questão, questão 90. E eu vou ler com vocês aí. Ele diz assim: um estudo para determinar a probabilidade de efetividade de um novo exame para obtenção do diagnóstico de uma doença baseou-se nos resultados obtidos em um grupo constituído de 1.620 pessoas. A tabela mostra os resultados desse estudo. Aí tem a tabela. Aí ele pergunta: a análise dos resultados mostra que, apesar da probabilidade de o teste detectar a doença em quem a possuir ser D, então vamos calcular então. Ele quer a análise dos resultados, apesar da probabilidade do teste detectar a doença em quem a possui ser D. Então assim, a gente tem que saber quantas pessoas possuem a doença, né? De acordo com a tabela, 204 mais 36 pessoas possuem a doença. Isso corresponde a 240. É o total de pessoas com a doença. Ele quer saber qual é a probabilidade de se testar positivo nessa pessoa. E ali ele diz que 204, né, testaram positivo. Então é só a gente dividir 204 por 240 que a gente vai obter essa porcentagem. Isso daqui dá mais ou menos 0,85, que é igual a 85%. Esse é o primeiro item. Agora vamos ver o segundo item. A probabilidade de uma pessoa desse grupo que obtém um resultado positivo não ter a doença, ou seja, um falso positivo, é de... Bom, ele quer saber a probabilidade do cara ter resultado positivo não tendo a doença. Então a gente tem que saber quantos que não tem a doença testou positivo. E foram 612 pessoas que testaram. Não, na verdade foram. Deixa eu só pôr aqui. 204 mais 612 pessoas ali, de acordo com a tabela, se você for ver, testaram positivo. Esse total vai dar 816 que testaram positivo. Quantas dessas que testaram positivo não tinha doença? De acordo com a tabela, 612, né? Que não tinha doença e testou positivo. 612 apenas. Então a gente pode dividir 612 por 816 para obter essa porcentagem, que vai dar 0,75, que é 75%. Isso está na alternativa E, né? Que é de fato a resposta correta.